Salve, salve, meus amigos do Café Cultural aqui da Rádio Mega Brasil, que agora é rádio, é TV, internet, é tudo. Estamos mais uma vez aqui com vocês, trazendo um bate-papo, trazendo um momento que a gente fala sobre arte, sobre cultura, sobre alegria, sobre como melhorar um pouco nossa qualidade de vida. Meu amigo Bernardo, eu vou falar só Bernardo por enquanto, porque eu quero abrir, antes do Bernardo dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite. Bernardo, me permita contar uma historinha? Se você permitir, eu queria ocupar um tempinho do nosso bate-papo para te contar uma história. Fica à vontade. Eu sou jornalista de formação, e uma das coisas que eu sempre gostei na minha vida inteira, foi a leitura. Foi ler. A minha infância foi, felizmente, recheada de livros, de textos. Mas tudo isso começou com um livro e com um texto. Um livro que era uma coleção que existia antigamente, chamada Para Gostar de Ler. Sim. E tinha, no volume 1 dessa coleção, tinha até um pitinho na capa. Eu lembro muito bem desse livro, os quais os cupins que deram na casa do meu avô comeram. Para gostar de ler. E aí, sim, Bernardo... eu estou pedindo para o Reinaldo buscar aqui um exemplar. Ah, que maravilha. Se eu achar o exemplar que eu quero, tem um prefácio que é sensacional. E aí esses livros me levaram a uma leitura de uma crônica. Um dia caiu na minha mão uma crônica. Essa crônica chamava-se O Homem Nu. Bernardo, eu li essa crônica, eu fechei o livro e eu falei, se um dia eu conseguir escrever alguma coisa semelhante a isso, eu vou ser um homem realizado. Foi uma crônica que me fez rir. Eu ria às gargalhadas. Principalmente a hora que, se você que está nos ouvindo não leu, não conhece O Homem Nu, vá atrás. É a história de um padeiro, de uma pessoa, na verdade, que fica presa do lado de fora do seu apartamento, nu, porque foi buscar uma baguete, uma bengala, um filão, e chega uma certa hora, uma outra senhora abre a porta, ele está simplesmente com aquele filão na frente de suas partes, e a senhora brada, sim, aos braços elevados, valha-me Deus, o padeiro está nu. Revista aí, ó. Bernardo, quando eu li isso, eu não conseguia parar de rir, Bernardo. Não dá para parar, né? Não, esta crônica, O Homem Nu, é de um dos maiores expoentes da literatura brasileira, chamada Fernando Sabino. E o Bernardo é filho do Fernando Sabino. Ele é presidente do Instituto Fernando Sabino. E tenha certeza, Bernardo, é uma alegria, uma honra imensa ter você aqui com a gente no dia de hoje. O prazer é meu, Sérgio, estar falando contigo, e fico muito feliz de saber que essa crônica marcou você. Esse livro, Para Gostar de Ler, também marcou muito a minha infância. Foi através dele que a professora me apresentou como filho do Fernando Sabino na sala de aula, quando eu tinha 5, 6 anos. Que maravilha! Então eu pensei, nossa, é meu pai, né? Então eu passei a perceber a importância do meu pai. Mas enquanto você falava nisso, o Reinaldo foi lá buscar a revista do Homem Nu. Tem a revistinha aí, Reinaldo. E tem o Para Gostar de Ler na estante lá no alto. Era uma época fantástica, né? Era uma época fantástica, né? Onde ler era simplesmente algo que a gente praticava por gosto. Não tinha obrigação de ler. A gente gostava de ler. Sim, aí eu vou te falar num projeto nosso de incentivo à leitura. Exato, isso que eu quero falar contigo. Nesse móvel de cá, Reinaldo, na segunda gaveta, tem a revista Homem Nu. Depois eu acho com mais calma o. Com calma. Essa crônica. Não, que o prefácio do Para Gostar de Ler. Mas isso aqui também é manchado. Tem importância. Aqui. É isso, olha que maravilha. É uma revistinha que eu dou no projeto que eu já falei contigo. Uhum. É um projeto que a gente desenvolve há 15 anos, já atingiu 1 milhão de alunos em sala de aula. Daqui a pouco eu falo desse projeto. Vamos querer saber. E a história do padeiro está aqui, cadê? Escondendo. Ah, que maravilha. A hora que teu pai escreveu que a senhora abre a porta e olha, ele está com o filão escondendo as partes.
E ela dá um. Eu não esqueço, Bernardo. Tá aqui, ela levanta os braços e grita: valha-me Deus, o padeiro está nu. Você me dá o endereço que eu te mando os exemplares para você distribuir aí? Mano. Mas eu mando a arte também. Isso é uma. A velhinha. Exato, olha, levantando os braços. Gente, isso é poesia em forma de crônica. É poesia em forma de crônica. E no final das coisas. Você sabe que virou. Eu vou te mandar o link com 2 filmes do Homem Nu. Uhum. 2 versões, né? Uma em 66 com Roberto Santos e Paulo José, Tá. dirigida pelo Roberto Santos, e outra, se eu não me engano, 85, com Cláudio Março, dirigida pelo Carvana. Que uma delícia, né? A versão do Roberto Santos é muito doida, porque ele conseguiu fazer um drama. Nossa Senhora! Fazer uma comédia, E, apesar de ter alguns momentos engraçados, né? Ele conseguiu fazer um drama. Ele fez o filme todo na visão do Paulo José. Porque tudo que é engraçado, para alguém é um drama. Verdade. O jeito escorrega na casca de banana é engraçado para todo mundo, mas para o cara não é. Pro cara não é. A hora que ele cai de bunda no chão, dói pra caramba. Então, tudo que é cena engraçada, sempre para alguém não é. É verdade, é verdade. Quem tá motivando seu riso, normalmente é uma cena constrangedora, né? É verdade, é verdade, é verdade. Agora, teu pai tinha esse olhar para as coisas normais e transformar essas coisas normais em textos maravilhosos, né? Tinha uma crítica, ele tinha um viés crítico também, social, político, fantástico, mas ele tinha esse olhar, ele transformava coisas simples em textos maravilhosos. A gente fez um documentário sobre ele, assim que ele faleceu, eu dirigi, e a gente foi até premiado no Festival do Rio com esse documentário, né? Uhum. Que a gente não usa narração, só usa depoimento dele e dos amigos. Tá. Para contar a vida dele. Ganhamos prêmio no Festival do Rio e ele fala isso, né? Que ele não quer que o leitor pense que está lendo. Quanto menos o leitor pensar em palavras, mais ele atinge o objetivo dele. E ele tem ele falando isso no documentário. Nesse link que eu vou te enviar, tem uma mostra de cinema com 30 títulos. Que delícia, que delícia. Inclusive alguns filmes que ele próprio dirigiu com outros escritores. Uhum. Com Manuel Bandeira, com Guimarães Rosa, com Carlos Drummond. Era uma turma. Os filmes. Era uma turma, sabe, de nomes que você citou, 2, 3, meia dúzia aí, mas tinha muito mais. Mas era uma turma pesadíssima de expoentes. Os 4 Cavaleiros foi o que originou o Encontro Marcado, né? Ele, o Exato. Rezende, Nossa. Paulo Mendes Campos e Hélio Pellegrino. Nossa, o Mas Encontro ele Marcado. foi amigo de todos, porque ele montou uma editora. E essa editora foi pioneira no lançamento de antologia de crônicas. Uhum. E ele publicou todo mundo que você possa imaginar. Né? Quem você falar ali, aí ele publicou até autores estrangeiros, Saramago, Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marques. E todos os brasileiros foram publicados pela editora Sabiá. E a crônica é uma delícia, né, Bernardo? A crônica é assim, ela tem o tamanho correto para você conseguir ir ler numa tacada só. Você não pode enrolar na crônica, quer dizer, você tem que descrever, mas não pode enrolar. Quer dizer, a crônica, para mim, é o texto perfeito. Para mim, a crônica... Claro, romances são maravilhosos. E transpor uma situação... Veja a gente vai fazer um evento. Tenta transcrever para o livro o que aconteceu naquele evento. É difícil pra cacete. Porra, agora, você pegar fatos do cotidiano e transformar isso numa escrita é muito difícil, é muito penoso. Né? Quer dizer, ele escreveu um romance... Tem que ser bom para fazer crônica. Que ele fez 1.100 páginas, só aproveitou 300. Nossa! Que coisa, então, que maravilha. É árduo você escrever. Ele, às vezes, ligava para a gente empacado numa palavra, que ele não queria usar tal palavra, queria outro significado. E ligava para a gente, para mim, para minha irmã, para as pessoas, para tentar se safar daquilo. Como é que eu falo isso? Que maravilha, que maravilha. E ele precisava de gente para corrigir, revisar. Né? Às vezes, os próprios amigos revisam. Eu tenho aqui um arquivo do grande Metecapto, todo copidescado pelos Tragédios de Ataíde.
Meu, isso tem tanto valor quanto o próprio livro, que, aliás, é outra obra-prima. A comida escada, como era naquela época, né? Com lápis, escrevendo, faz assim, Exato. Gente, quanto que nós fizemos isso? Eu também estou ficando velho, viu, Bernardo? Você está falando isso, eu estou ficando velho. Bernardão, vamos dar um tempinho, fica por aí, vamos dar um tempinho, já deu o nosso primeiro bloco, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta batendo mais papo. Fica por aí, segura aí. Deixa eu pegar o livro para gostar de ler. Aproveita e pega o livro. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Na versão digital do Anuário Mega Brasil de Comunicação Corporativa, você tem acesso às principais agências de comunicação do país. Por meio de um sistema de busca nacional, você consegue selecionar sua pesquisa por especialidades e encontrar a agência que melhor se adequa às suas necessidades. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Começando já com o livro, Bernardo achou, é exatamente esse. O meu primeiro... Várias versões, né? Não foi o meu primeiro livro esse, obviamente, eu tive livros infantis antes, mas foi o primeiro livro que eu lembro que eu fui na livraria e falei, quero comprar este. E veio com a fichinha do aluno. Que maravilha, olha só. Suplemento de trabalho para o aluno em sala de aula. Tá aqui até, esse é antigo. Esse é. Para eu falar do meu projeto que acontece, já atingiu 1 milhão de alunos em sala de aula, a gente está criando uma nova metodologia de se tratar a leitura em sala de aula. Me conta tudo, quero saber tudo sobre ele, Bernardo, por favor. Esse projeto já acontece há 15 anos, já atingiu 1 milhão de alunos em sala de aula, e ele permanece nas cidades que participam do projeto durante 1 ano, onde o aluno lê para se divertir. A leitura não é mais uma disciplina, é uma diversão. Legal. Então, ele lê para pintar um muro, ele lê para fazer grafite, para fazer teatro, para fazer dança, para fazer rap, né? Ele lê para se envolver em temas de discussão sobre o cotidiano dele. Esse projeto hoje está indo para 5 cidades esse ano, né? Inclusive estamos indo para Sabinópolis. Terra bacana. E esse livro, e esse projeto tomou uma dimensão tal, a gente hoje tem uma coordenação pedagógica envolvida no projeto, temos o aval da Faculdade de Educação da UENG aqui no curso de Pedagogia, que é uma metodologia mesmo de se tratar a leitura. Né? Passa a ser uma recreação e não uma obrigação. E por que se perdeu, Bernardo? Por que você, na tua visão, com a tua experiência, o projeto é fundamental, é importante, independente do seu tempo, independente do momento que estamos vivendo. Mas a gente está vivendo um momento triste, né? Um momento onde o gosto pela leitura, o gosto de ter o livro na mão acabou se perdendo um pouco. Não sei se for por mídias sociais, por custo do livro, pelo que foi, mas as crianças e os jovens acabaram deixando um pouco o produto livro de lado. Na época dos nossos pais, né, eles não tinham tantas formas de comunicação. Mesmo antes do celular e da internet, foram criadas outras formas de comunicação, cinema, televisão, rádio, né, que desviam um pouco o hábito da leitura.
Mas uma das coisas que faz as pessoas se afastarem da leitura era a maneira que era tratada a leitura em sala de aula. Ah, muito bem. Eles muito nos bem, obrigavam a ler livros que a gente não queria para fazer uma prova que a gente não queria fazer também. Uhum. Né? E tornava a leitura uma coisa chata. Né? Então, esse tipo de projeto, com o livro Para Gostar de Ler, já é um caminho que influenciou bastante a gente nesse projeto. Sim. Porque tem um texto aqui, que você me permitir ler. Por favor, meu amigo. Assinado a 4 mãos, depois eu falo quem assinou. Uhum. Amigo estudante, este livro não tem intenção de te ensinar coisa alguma a você. Nem gramática, nem redação, nem matéria incluída no programa da sua série. Nós só queremos convidar você a descobrir um mundo maravilhoso dentro do mundo que você vive. Este é o mundo da leitura. Está à disposição de qualquer um, mas nem toda a gente sabe que ele existe. Por isso, não pode sentir o prazer que ele dá. Experimente abrir esse livro em qualquer página onde começa uma crônica. Crônica é um escrito de jornal que procura contar ou comentar histórias da vida de hoje. Histórias que podem ter acontecido com todo mundo, até com você mesmo, com pessoas da sua família ou com seus amigos. Mas uma coisa é acontecer, outra coisa é escrever aquilo que aconteceu. É o que eu falei, né? Então, você notará ao ler a narração do fato como ele ganha interesse especial produzido pela escolha e pela bela arrumação das palavras. E aí começa a alegria da leitura, que vai longe. Ela nos faz conferir, pensar, entender melhor o que se passa dentro e fora da gente. Daí por diante, a leitura ficará sendo um hábito, e esse hábito leva a novas descobertas. Uma curtição. As crônicas são apenas um início. Serão apenas um início. Há um infinito de coisas deliciosas que só a leitura oferece, que você irá encontrando sozinho pela vida fora, na leitura de bons livros. Boa sorte e um abraço para você, os seus 4 amigos cronistas, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Meu Deus do céu. Eu tenho ele digitalizado, vou te mandar. Sabe, Bernardo, você me lembrou uma coisa. Uma vez eu estava fazendo um teste para contratar um jornalista para minha equipe. E fazer o teste básico seria fazer um texto, seria escrever uma matéria que a gente deu o tempo. Seria... Obviamente eu peguei os melhores textos escritos e para falar assim, quem eu vou contratar, eu peguei um texto e eu dei na mão de cada um para que eles lessem em voz alta, que nem você fez agora. Simplesmente ler um texto. 2 conseguiram. Eu tinha meia dúzia, 2 conseguiram ler um texto em voz alta. Ou seja, isso, meu amigo, me deu uma tristeza tão grande, mas tão grande, que eu falo, falta leitura para essas pessoas. Falta hábito de leitura, falta pegar um livro e discorrer, sabe? Ir atrás, falta leitura diária. Porque fazer o que você fez aí, isso é fácil. Se você não tem o hábito da leitura, você não consegue ler um texto em voz alta. De jeito nenhum. E olha que eu tenho pouco tempo para ler, né? Tenho lido muito pouco. Mas como que funciona o projeto? Vocês vão até a escola? Fala um pouco do dia a dia. O projeto funciona de 2 maneiras. Ou é viabilizado através da lei de incentivo, antiga lei Rouanet, hoje lei federal de incentivo à cultura, ou a lei estadual ou a lei municipal, onde o patrocinador escolhe a cidade onde vai acontecer o projeto. Ou é viabilizado pela própria prefeitura. Entendo. Que organiza o projeto em conjunto com a gente. Escolhida a cidade, a gente faz um workshop com os pedagogos e os agentes culturais e o público em geral na cidade, onde a gente já lança o projeto. Visto isso, a gente orienta os professores indicando as atividades que podem ser feitas por faixa etária. Isso que é bacana, o projeto atinge todas as idades. Legal, legal. Convidamos as faculdades, a gente identificamos na cidade os agentes culturais, as atividades que acontecem, as festas importantes, as festas literárias, e chamamos isso tudo para participar num conjunto só. Então, o trabalho acontece em sala de aula com os meninos lendo Fernando Sabino e desenvolvendo esquete de teatro, dança, artes plásticas, né? Depois eu te mando algumas fotos. E quando eu chego, aí eu vi, na culminância, duram 6 meses. Na culminância, eu vou para a cidade, visito todas as escolas,
onde tem uma exposição montada. Tá. E aí é gratificante, porque em certas escolas tem meninos deficientes que vêm para mim chorando porque que meu pai morreu, querendo ler, menino especial. Teve uma escola lá em Conselheiro Lafayette que 4 alunos passaram 1 ano estudando Libras para que os alunos deficientes pudessem participar do projeto. Olha só que maravilha, Não me cara. avisaram. Comecei a chorar em pranto. Imagino. A gente reclama de tanta coisa fútil na nossa vida e vê um menininho pobre parando a vida dele para estudar Libra para que o companheiro dele pudesse participar do projeto. E várias outras atividades. Ele passa a discutir temas em sala de aula, né, como homofobia, racismo, meio ambiente, né, respeito aos pais. Fala-se muito de pai, né, porque a realidade dessa turma de escola pública diferente da nossa realidade. Né? Então, a maioria das pessoas, ou o pai está preso, ou o pai fugiu de casa, ou o pai agride a mulher, ou o pai é realmente trabalhador. Né? Então, é uma outra realidade da nossa. E eles me perguntam muito isso sobre meu pai. Como é que é ser filho do Fernando Sabino? Eu falo assim, ninguém escolhe o pai que vai ter. É verdade. Né? Ninguém escolhe o pai que vai ter. Independente da profissão que seu pai tenha, você tem que ter muito amor pelo seu pai, que ele faz parte da sua família, ele te educa. Mas aí a gente tem que ter um pai que te passe os conceitos de honestidade, de amizade, de solidariedade, de respeito ao próximo, né? Que são conceitos de uma boa educação. E são conceitos eternos, né, Bernardo? São conceitos que, independente de terem sido abordados por Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, nos dias de hoje eles servem. Ou seja, olhar esses textos e ver esses temas de respeito ao outro ser humano, independente, não, é porque é fobia disso, é preconceito daquilo, não. Ele escrevia de respeito pelo respeito, pela necessidade do respeito. Não, você não tem ideia quando eu entro numa escola, fico 2 horas lá dentro, que os alunos não me deixam sair lá de dentro. Eles me agarram, me abraçam, querem autógrafo. Cada um ganha uma revistinha dessa. Foi uma maneira que eu viabilizei. Eu não consigo dar um livro para cada aluno, mas dou uma revista. Sérgio, eu mais de 50 vezes viajei 50 quilômetros de estrada de terra para visitar uma escola rural. Os menininhos, tudo fantasiadinho com os personagens do meu pai, me esperando na porta. Deve ser uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. E tem uma coisa muito bacana, Sérgio. Numa certa idade, a gente mostra para eles que há um caminho profissional na área de cultura. Por quê? 70%, 80% desses alunos não vão chegar na faculdade. Então, você tem que ensinar um ofício para eles cedo, com 14, 15 anos. E a cultura permite que ele seja um técnico de som, um técnico de luz, um eletricista, contabilidade, contra-regra, diretor de arte, camareiro, figurinista, cenógrafo, cenotécnico. Então, a gama de funções necessárias para que a arte aconteça. Hoje, mais de 50 alunos saíram do projeto e hoje trabalham na área de cultura. Olha só, gente. E tinha uma peça de teatro que a gente fazia na escola Afonso Pena, eu botei um professor de teatro lá. Então, os alunos, em vez de ir para casa, ficavam lá. 3 alunos saíram do tráfico por causa da peça de teatro. Gente, você vê que não é difícil. Né? A gente fazer o papel que o Estado, em alguns lugares, faz, né? Mas que outros não. Não dá para ser generalista nesses casos, mas dá para ser generalista em termos de que a necessidade é muito grande e a oferta, infelizmente, é muito, muito pequena. E não há dificuldade, porque os alunos já estão na escola, os professores já estão lá. Bernardo, 5 minutinhos, fica aí, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta já já. Segura aí só um pouquinho. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus.
E já estamos de volta aqui com esse papo maravilhoso com Bernardo Sabino, presidente do Instituto Fernando Sabino. Bernardo, por que montar um instituto? Além de fazer isso que você faz, por que formalizar um instituto? Você poderia fazer simplesmente por fazer, mas você formalizou um instituto. Além disso, o instituto tem outras atividades, tem uma missão maior, o instituto. O instituto, na realidade, a gente hoje não tem nem uma sede própria, mas é um canal para facilitar o trâmite entre as instituições, participar de editais que a gente possa participar e para dar um conceito ao trabalho que a gente faz. Né? Uhum. Hoje estamos indo para a Bienal, nem falamos da Bienal ainda, né? Então, é verdade, tem a Bienal Mineira do Livro, você vai estar lá mostrando esse trabalho na Bienal, né? Você vai estar fazendo como se fosse uma sala de aula. Sim. Agradecer muito ao Marcos, né, que nos deu esse espaço, a curadoria de um eixo chamado Palavras com Tempero, e temos um stand montado lá que foi montado pelo João Shoa, que é cenógrafo do Rock in Rio. Uhum. O João é um gênio, né? Ele sabe trabalhar, ele faz a curadoria dos nossos projetos maiores. Tá. Que são exposições grandes que nós fizemos aqui, que é o outro viés, é um lado mais cultural nosso. Né? A gente tem o lado educativo, social, e tem o lado... E vem o centenário. Né? E, conversando com o Marcos, vamos fazer uma coisa diferente dos estandes fechados de livro, de venda de livro, vamos fazer uma área de lazer. Tá. Eu vou estar te mandando fotos do estande. Por favor, por favor. Aí, se você conseguir inserir aí no vídeo... eu jogo o pessoal da técnica, eles dão um jeito lá. Tá? E a ideia é que haja uma programação intensa para a criança lá. A gente explica um pouco do nosso projeto. Né? A Bienal está sendo um sucesso, porque o Marcos criou um conceito todo novo de se trabalhar uma feira de livros. Uhum. Hoje os ingressos estão esgotados. Né? E ele fez a Bienal virtual durante esses 2 anos com uma programação muito intensa. Sim. E a Bienal não vai ser só presencial, vai acabar o presencial, vai continuar virtual com várias outras ações. Já que permite, né? Já que o mundo virtual permite essa continuidade, eu acho que o evento presencial é fundamental, não resta a menor dúvida, mas já que esse universo todo virtual permite que se dê continuidade, por que não? Sim, e ele é muito visionário, ele criou essa linguagem nova de se trabalhar a feira, ele criou vários livros que o governo dá, então o aluno e o professor vão com vários livros para comprar livro lá, ele criou campanhas de venda, de plataformas de venda para os escritores disponibilizarem os livros na plataforma ou outros produtos ligados à literatura. Então ele é uma pessoa que está criando uma linguagem nova, um conceito novo, de se fazer feira. Tem algumas outras seguindo o mesmo caminho, né? Para modernizar e chamar a atenção do público, né, Sérgio? Precisa. Agora, Bernardo, como é que você vê? Eu sei que você, graças ao Instituto, você indo nas escolas, você tem uma visão estimulada da leitura, uma visão do resultado. Mas onde o projeto do Instituto Fernando Sabino não alcança, e a gente torce aqui para que ele cresça e cresça exponencialmente, mas está difícil, né? Está difícil para os professores conseguirem fazer com que os alunos peguem um livro e leiam, né? Precisa ter muito jogo de cintura. Há vários projetos semelhantes aos nossos, né? Que trabalham numa linha parecida com a nossa, no intuito de estimular a leitura. Nesse mesmo sentido, que a leitura não tem que ser... Você viu o texto deles aqui, né? Esse livro não tem intenção de ensinar nada para você. Já começa assim. Ou seja, nem gramática, nem nada. Ou seja, pegue o livro livre, leve e solto. Pegue o livro de boa vontade. Né? Exatamente. Que é inacreditável, porque tem projetos semelhantes, inclusive em Belo Horizonte, que trabalham. Porque você percebe uma coisa: a maioria das outras artes depende da leitura. Sem dúvida. Você não faz teatro sem leitura, você não faz cinema sem leitura, você não faz música sem criação literária. Uhum. E a própria pintura, quando é inspirada em leitura,
né? É uma fonte inspiradora. Não, outra coisa, não é assim, gente, a mesma pintura, eu já entrevistei alguns artistas, pintores aqui, ele fala assim, eu preciso conhecer a história da arte. E você vai conhecer a história da arte como? Se não pela leitura. Exatamente. Não tem como. Ler é fundamental. Ler é fundamental. E não tem idade, né, Bernardo, para se parar de ler. A gente fala assim, para começar a ler, você tem todo aquele processo de alfabetização. Agora, parar de ler não tem idade, né? Seja o que for, seja jornal, seja uma crônica, seja um bom romance. Ou que seja mesmo uma leitura sadia na internet. Também. Porque eu acho que já as fontes de comunicação só vão evoluir. Né? As formas de comunicação só vão evoluir. Então, a internet sendo bem usada, tem gente que lê a beça dentro da internet para pesquisar, para ler o próprio autor, para ler um texto, para se informar. Né? Hoje você não vê quase mais o jornal impresso. Tá difícil mesmo. Né? Que a gente recebia na porta de casa para ler e tal. É tudo online, né? E a leitura... Fala, perdão. Incentivar um modo sadio das pessoas trabalharem as redes sociais, que incentive a leitura também, né? Uma coisa que eu me frustrei muito com tudo isso, Bernardo, com essas mídias digitais, eu pensei que as pessoas fossem voltar a gostar de escrever. Mas as pessoas escrevem hoje esquisito, né? Cá entre nós dois aqui, vai, finge que a gente não tem público aqui. Mas as pessoas estão escrevendo de uma maneira esquisita, né? Principalmente as crianças, né? Abreviando as palavras. Gente, eu pensei que escrever e-mail, quando surgiu o e-mail, eu falei, agora as pessoas vão voltar a ter gosto pela escrita. Com Facebooks, com Instagrams, com WhatsApps da vida, eu pensei, agora o povo vai gostar de escrever. Outro dia eu recebi uma mensagem da minha filha, eu tive que ligar para ela. Traduz aí que eu não fui versado nesse idioma. Exatamente. Mas a nossa luta continua, porque está provado que os países desenvolvidos, as pessoas leem mais. Né? E isso é fundamental. E outra coisa, valorizar o professor. Né? A gente tem que valorizar o professor aqui no país. Eu conto uma historinha para as crianças, quando eu estou conversando com elas, sobre o imperador no Japão, né? Eu pergunto, quando a gente encontra o imperador, o que o povo faz? Aí todo mundo sabe falar, né? Faz assim, né, tio? Tio, né? Faz assim. Agora tem uma profissão que é o imperador que curva para ela. Vocês sabem qual que é? Todo mundo, não. Um ou outro sabe. É o professor. É o professor. Todo mundo fica assim. Então vamos lá. Aí nesse momento eu faço uma salva de palmas para os professores no colégio, homenageio eles, e explico para eles por que o imperador se curva para o professor. Os mais velhinhos respondem, é porque o professor que ensinou ele a ser imperador. É por aí. Mas é mais ou menos por aí mesmo. É por aí. Bernardo, o Instituto, ele fica onde hoje? Ele fica em Minas? Hoje ele tem uma sede em Belo Horizonte, é um endereço, que é um escritório. A gente está procurando fazer um museu do encontro marcado aqui, porque Belo Horizonte não tem, né? São Paulo tem o Museu da Língua Portuguesa, sim. Porto Alegre tem o Museu do Érico Veríssimo, Salvador tem o Jorge Amado, e aqui não tem nada. Nossa. Então a gente está numa luta aqui com o pessoal para tentar viabilizar um museu literário chamado Encontro Marcado, que seria um encontro marcado dos escritores mineiros. Né? Aí que fantásticos. E quem quiser entrar em contato, professores, escolas, supostamente de São Paulo, de outros estados, que queiram entrar em contato contigo para entender o projeto, levar o projeto para suas escolas, como que faz? No Instagram do Instituto Fernando Sabino, na minha página do Instagram também, sabino.bernardo, no meu e-mail, bernardosabino@fernandosabino.com.br. Nesse momento, nosso site está fora do ar. Mas me achando no Facebook, normalmente eu encontro algumas pessoas que estão procurando alguma coisa minha e tal, mas no e-mail, nesse momento, é o mais fácil. Mas eu também olho lá, na minha página no Facebook, é Bernardo Sabino. Tá? Procura lá, que eu estou sempre olhando, apesar de eu não ser muito assíduo de rede social, não.
Mas dá, de vez em quando dá uma olhada. E dá, né, Bernardo? Independente, olha, tem uma escola aqui em São Paulo que de repente tem condições de implantar esse projeto, dá para conversar contigo, você orienta, se for preciso, traz o Bernardo. O Bernardo pega um avião. O máximo possível, porque até mesmo tem algum material que é digital, por exemplo, a mostra de cinema. Hoje é digital, não tem que fazer cópia de DVD, ter equipamento, nada. Eu mando, a pessoa baixa no colégio e exibe lá. Legal. E aí, quem sabe você também vem para São Paulo de vez em quando para para parar de comer pão de queijo e tomar um café com pão com manteiga aqui de vez em quando também, pô. Comer um bauru, um pastel de feira também ajuda também, pô. Não, eu estava namorando a mulher em São Paulo, nos últimos 3 anos eu fiquei direto. Ah, que maravilha. Aí, ó. E aí surgiu a ideia de montar a filial aí. Estou montando a filial. Opa, que maravilha. Silvio Ferraz e a esposa dele. E está saindo já a parte burocrática já foi toda andada. Já estamos registrando em cartório aí a filial do Instituto. Ei, que maravilha. Então, ou seja, logo teremos Bernardo Sabino novamente no Café Cultural, mostrando dessa vez a filial paulista do Instituto Fernando Sabino. Sim. E vai ser uma honra ter um nome como esse aqui em São Paulo. Sim. Bernardo, tempo é uma desgraça, né? A gente não tem... nosso tempo se estoura rapidinho, ainda mais quando o papo é gostoso. Mas eu queria, meu amigo, primeiro te agradecer, primeiro dizer a minha alegria de ter batido papo contigo, de ter relembrado esses momentos tão importantes que a gente não pode esquecer nunca, né? Momentos marcantes da nossa vida e que fizeram diferença na nossa escolha, não somente profissional, mas de caráter. Tenha certeza. Fernando Sabino ajudou muito a montar o caráter meu e de vários amigos que hoje são jornalistas. Tenho plena certeza disso. Que ótimo. Eu agradeço, tá? A oportunidade de estar divulgando nosso trabalho aí. Venham à Bienal, venham conhecer as atividades que estão acontecendo na Bienal. Agradeço à Rádio Mega Brasil por esse espaço, parece que é TV também, né? Tudo TV, rádio, TV, internet, virou tudo. E, Sérgio, muito obrigado pelo carinho que você trata a memória do meu pai e de outros escritores. Tá? E apareça lá na Bienal. Se possível. Tomar um cafezinho com meu pão de queijo. Com certeza, com certeza. E depois eu passo para Admilson, passo os nossos contatos para você passar o material para a gente ter aqui, para a gente tentar. E vamos falar, a técnica vai com certeza colocar algumas imagens aqui para a gente. Tenha certeza disso. Tá bom? Grande abraço, Bernardo. Obrigado pela o link com certeza com os filmes, tá? Maravilha. Obrigado. Um grande abraço, Bernardo. Até a próxima.